Galera do Quintou, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu, Gustavo Hammerschmidt, seu apresentador, lhes dou as boas-vindas. E hoje estamos recebendo um irmão muito querido. Eu ia fazer um mistério sobre quem é, mas eu esqueci que ele vai estar lá na thumb do negócio. Henrique Ghisoni, uma figura importantíssima aqui para um dos nossos capítulos. Na verdade, para a região inteira, né? Mas quem vai conhecê-lo de perto aí é um dos nossos capítulos, o Maktub, mas a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas antes de apresentá-lo de verdade, eu gostaria só rapidamente de agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que estão viabilizando esse projeto aqui pra gente. Gostaria de agradecer a Churrascaria Amigão, gostaria de agradecer a Rede de Supermercados Nova Era e a Aerosul Bike Motos. Pessoal, se tiverem oportunidade, estiverem aqui por Marialva, deem uma visitada neles. O pessoal aí tá ajudando a gente pra caramba, estão viabilizando esse projeto e só serviço de qualidade aqui. E se vocês forem, por favor, digam de onde vocês vieram aí, falem que vocês ouviram deles aqui no Quintou. E gostaria de também dar um agradecimento especial, mais que especial, ao pessoal aqui do Notícias de Marialva, que está cedendo todo o espaço deles para que a gente possa realizar esse projeto. Pessoal, muito obrigado, é um carinho enorme que eles estão demonstrando para a gente, eu não sei nem como agradecer. Sem mais delongas, gostaria de lhes dar... Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar te recebendo aqui, cara. Você foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou em convidar aqui quando começou. E eu tô muito feliz que você aceitou o convite, cara. Gostaria de dar as boas-vindas ao irmão Henrique Ghisoni. Seja muito bem-vindo e um bom dia, cara. Opa, cara, bom dia. Primeiramente aqui, agradecer esse convite sensacional aqui pro Quintou. Realmente muito feliz. E já parabenizar vocês pela ideia sensacional desse podcast, pela ideia da gente poder falar sobre Demolei, poder falar um pouquinho da ordem, mas também poder falar das vivências, poder falar dessas histórias também, né? Que tem muita história. Nossa! E, cara, realmente muito feliz com esse convite. Pô, fico feliz que você tá feliz e agradeço aí. É uma ideia que o Júnior teve, não posso nem tomar mérito por isso, mas que tá sendo sensacional, tá sendo um prazer enorme tá realizando. Ô, Ghisoni, conta pra gente quem que é você, cara. Primeiro, fora da Ordem Demolei, o que você faz da vida, como é que é? Então, cara, eu atualmente sou doutorando em física. Rapaz, não sabia que tava falando, cara, tá importante. tinha vindo mais bem vestido. E, não, cara, eu sou licenciado em física, né? Então, eu me formei aqui na UEM, sou licenciado em física, fiz mestrado na Universidade Estadual de Santa Catarina, em física também, e atualmente sou doutorando aí pela Federal do Paraná. Além disso... me considero um amante da música aí, um cara que gosta muito de música. Rapaz, olha que legal. E com certeza é difícil assim descrever, né? Sempre que perguntam, quem é Henrique Ghisoni e tudo mais. E eu acho que, acima de tudo, uma pessoa aí como qualquer... também tem seus erros, também tem suas qualidades, e na procura aí de também deixar o mundo um pouquinho melhor, tentar contribuir um pouco. Pra quem não sabe, o Ghisoni, ele na verdade tem outro nome, vocês podem reconhecer pela voz, o nome dele na verdade é Monark, aparece lá no Flow, a voz dele é igualzinha, cara. Rapaz, eu já me assustei, falei, nossa, 4 convidados já tá trazendo o Monark aqui? Rapaz! Mas, e um pouquinho da sua vida dentro da Ordem Demolei, cara? Coisa breve que a gente vai falar mais depois, mas só pra dar uma introduzida. Então, cara, na Ordem Demolei eu considero que eu entrei um pouquinho velho, assim, né, comparado, por exemplo, com o episódio que vocês falaram, o Matheus Pires, o Pirão, né, uma pessoa ilustre aí que iniciou cedo. Eu iniciei já com 18 para 19 anos. Caramba! Iniciei um pouquinho velho, assim, considera. E eu iniciei em 2013, que é doido que pensar que já vão fazer 8 anos. Rapaz, eu já tô assustado com 5, cara. Cara, o tempo passa. O tempo passa. E, então eu iniciei em 2013, elevei em 2014, já entrei pra cavalaria. O que o Pires falou lá de ter demorado, né, pra virar cavaleiro, eu não. Eu já basicamente elevei, já virei cavaleiro depois de um tempo ali. E foi tudo bem rápido, assim, por ter iniciado, de certa forma, um pouquinho mais velho, né? Uhum. E iniciei no capítulo Maringá Universitário, né, na época que chamava Maringá Universitário. E iniciei, inclusive, era muito comum ter iniciações conjuntas. Então a gente iniciou, eu iniciei com a Astorga. Caramba, cara. Era bem comum ter iniciações juntas. Então, foi o MC na época do Astorga, era o Pedro. Não lembro exatamente como que pronuncia o nome dele, mas era o Pedro.
E, cara, já fazem 8 anos, eu fico um pouco assustado, assim. Ah, e que o Pires falou, eu usei borboleta. Você usou também? Eu usei borboleta. Rapaz, a gente só tá entrevistando dinossauro aqui mesmo, hein, cara? Onde você tá arranjando esses caras, mano? Você foi... Pô, só dinossauro, bicho? Eu usei borboleta e teve toda aquela coisa lá de troca de gravata e coisa arada que é também muito, muito interessante. Que legal, cara, que legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória dentro da Ordem Demolei. Mas eu queria começar um pouco primeiro, assim, falar um pouco sobre a sua graduação, cara. Da onde veio essa vontade de fazer física? Porque é um curso que, assim, eu sempre tive vontade também, mas só vontade. Assim, só passei vontade. Cara, olha, é realmente algo que eu não sei exatamente, assim, quando que começou, com quantos anos, né, de fato, mas algo que realmente mudou a minha vida e marcou muito foi uma Olimpíada de Física que eu fiz em 2008. Caramba! Eu tava na 8ª série. Foi a Olimpíada Brasileira de Física. E a professora de ciências, na época eu nem tinha física ainda, né? Tava na 8ª série, a professora de ciências falou, vai ter aí uma Olimpíada, quem quiser vir fazer a prova, tal. E não vale nota nem nada, né? Mas quem quiser vir, aí eu falei, eu vou lá, né? Vamos ver como que é. E, enfim, passei na primeira etapa. Aí passei na segunda etapa e fui pra fase nacional. Caramba, cara. E na época eu fiquei, putz, cara, que doideira esse negócio de física. O que será que é? Além disso que a gente vê na 8ª série ali, que era ciências. E comecei a estudar por conta já pra fazer as outras etapas. E eu acho que aquilo ali me deu um estalo pra, de fato, pensar em física. Eu gostava de exatas, já de ciências, mas... Eu acho que é ali que veio o estalo mesmo. E eu já tinha um sonho, na verdade, um sonho muito remoto de ser astronauta, né? Mas acho que inviabilizou e tudo mais, né? Eu acho que, assim, eu tenho a teoria de que toda pessoa, mas eu acho que por algum motivo, acho que é mais presente nos meninos que eu conversei, mas todo cara que eu já conversei, e a maioria das meninas também, quando eu converso, fala assim, meu sonho era ser astronauta. É sempre a profissão dos sonhos de toda criança, cara. Eu acho que eu tive isso também. Você teve também? Nossa, sempre quis. Eu via os vídeos e tal. Nossa, eu ficava impressionado. Cara, é muito doido, assim, de como que isso mexe com a nossa cabeça, né? Essa ideia de sair da Terra, de ver o desconhecido, ver a Lua, ou ver o fato só da gente ver o planeta de outro ponto de vista, né? Mas acho que essa ideia também de explorador, né? Sim, sim. É um negócio que, assim, pra gente ter esse sentimento agora só assim, porque, por exemplo, é a mesma experiência, dadas as proporções, mas é a mesma coisa que eu imagino o pessoal sentia em 1500 vindo aqui pra América, é um negócio assim, cara. Nossa, cara, você imagina, o pessoal aí navegando... Muita deles, no caso, utilizavam estrelas, eles até se orientavam por estrelas, tinham bússola, uma coisa ou outra, e você imagina, se desbravar, pegar lá meses de mar... Na esperança de ter alguma coisa pra separar. E inclusive a ciência moderna e tudo mais, ali teve, cara, um avanço muito grande também devido aos descobrimentos, às outras culturas que foram ali. Enfim, cara, eu acho que essa questão da física tá totalmente associada a esse sentimento, apesar de não ser astronauta, mas ao sentimento de investigar, de querer conhecer mais, né, de querer saber ali, como que é algo extremamente pequeno, né, que eu depois atualmente trabalho com física quântica no doutorado. Caramba, cara, nossa, eu tinha vindo mais bem vestido ainda, Júnior, por que você não me fala essas coisas antes, cara? E... eu acho que eu sempre tive muita curiosidade de saber como que o mundo era, como que as coisas se comportam, tentar achar uma lógica ali. E que, inclusive, talvez é muito próximo de uma profissão como, por exemplo, um teólogo, um padre, uma pessoa mais religiosa, que é também procurar uma certa verdade, entre aspas, né? Não que exista uma verdade absoluta. E, então, pra mim, física tá associado 100% a ser curioso, assim. Eu me considero uma pessoa muito curiosa. E é uma... Pode falar. Perdão, cara. Não, eu ia falar que é uma característica muito, muito predominante. Você tem que ser curioso pra ser cientista. Você não consegue... Cara, com certeza. É quase uma pulsão ali. E meio que canalizar isso pra uma curiosidade, pra algo profissional, pra algo do bem, né? Ou, por exemplo, pessoas que às vezes são curiosas, mas, por exemplo, ficar lá stalkeando no Facebook, stalkeando no Insta, que também é uma forma de curiosidade, né? Mas não leva pro lado profissional. E assim, eu já ouvi muita gente falando que
o cientista ele tem aquela eterna curiosidade da criança, né? Que a criança é muito curiosa, mas aí você começa a se amarrar. Quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco disso, vai começando a aceitar as respostas muito fácil. E o cientista não pode ter isso, né, cara? Cara, e isso vira um exercício depois, mesmo depois de você fazer uma graduação, fazer um mestrado, estar num doutorado, porque o ser humano tem a tendência de se ancorar em verdades que ele já tem durante a vida, e o cientista tem que se despir disso para poder pesquisar, para poder ver de um outro ângulo. E é exatamente essa coisa da criança, porque a criança, ela sempre vê de uma maneira diferente, ela sempre olha com um olhar que o adulto não... Né, aquela coisa... Sempre tem um detalhezinho que a criança vê e a pergunta, né? Chega ali com os 4, 5 anos, por quê? Por que tal coisa? Aí a mãe vem, dá uma resposta, o pai vem... Não, mas ainda não é o suficiente. Preciso de uma resposta melhor. Pergunta pro tio, pergunta pra tia, pergunta pro amiguinho. Aí depois ele vai chegar na... Não, então acho que juntando todas as opiniões, ele tem a opinião dele. E é mais ou menos isso, né? Dadas as proporções. Dadas as proporções, é isso que a gente procura. Né? Reunir ali vários fatos, reunir vários pontos de vista, né? De autor tal, autor X, autor Y, e depois chegar numa ideia. Que legal, cara. Fala um pouco sobre sobre a sua tese de doutorado. Assim que fala, eu sou um cara totalmente fora da vida acadêmica. Se eu errar alguma coisa, você me corrige. Não, cara, sem problema. Fala um pouco sobre a sua tese, cara. Só pra inteirar um pouquinho o público, né? Quando a gente se forma, né? Quando a gente sai lá do ensino médio, a gente meio que tem todas as matérias, né? A gente tem física, história, geografia, português. Aí quando a gente faz uma graduação, a gente já meio que afunila o conhecimento. Então, por exemplo, eu escolhi fazer física, então já não vou ter mais história, já não vou ter mais geografia, português, ou seja, tem várias matérias que eu não gostava, que se chega na graduação, você fala, opa, já vou estudar o que eu gosto. Uhum. E a gente faz um TCC, né, no final pra gente se formar, que é um trabalho de conclusão de curso. Que é você escolher uma área de pesquisa, geralmente que você já pesquisa, e você faz um trabalho ali, né, meio que colocando em prática tudo que você aprendeu na graduação. E não é tão diferente assim no mestrado e no doutorado. Então, no mestrado, a gente também tem disciplinas e a gente também tem que escrever um trabalho no final do mestrado, que é chamado de dissertação. Uhum. E no doutorado também é muito semelhante. Então, a gente tem as matérias, a gente tem os nossos compromissos obrigatórios dentro do doutorado e no final, um deles é a tese, que é o trabalho principal do seu doutorado, que é falar, olha... a sua pesquisa, que é tudo que você pesquisa, você fala assim, olha, uma narrativa dos seus 4 anos de doutorado. Porque quando você entra no doutorado, você já entra com uma linha de pesquisa. Né? Então, você geralmente já tem algo em mente do que você quer trabalhar e tem que ser algo inédito. Então, é muito importante a gente falar isso. No doutorado, a gente está lidando ali com o limite do conhecido e o não conhecido. Então, por isso que, às vezes, é até importante a gente falar isso, né? O pessoal fala, putz, mas 4 anos de doutorado, né? Sim, cara, leva tempo, porque é você lidando com conhecimento desconhecido. E é muito doido, porque às vezes você começa uma pesquisa e você não sabe exatamente quanto tempo vai demorar tal tópico, né? Sim, com certeza. E atualmente a minha tese é sobre... É em física quântica, né, em física atômico-molecular. Eu trabalho com uma área chamada caminhadas quânticas, que a princípio é para aplicação em materiais como grafeno, em materiais aí que podem proporcionar um avanço tecnológico muito grande. Então, é uma simulação que a gente usa um método de física quântica para poder aplicar em materiais, para poder aplicar em outras coisas. E, cara, tem momentos assim que são super bacanas, né? Que você sente realmente colocando a mão na massa, fazendo algo inédito ali e uma contribuição para o mundo, né? Uma contribuição científica. Mas, em contrapartida, tem momentos que você fica em dúvida, porque você não tem nada certo, entende? É algo inédito, então é muito desafiador. Nossa, eu não consigo nem imaginar o tamanho de um desafio desse, cara. Meus parabéns por tá enfrentando esse desafio, inclusive. E deixa eu te perguntar, assim, antes da gente falar mais sobre a tese e tal, até porque eu não tenho nem muita base pra perguntar, não sei nem o que te perguntar sobre isso. Não, tranquilo, cara. Mas, assim, é uma dúvida que eu tenho, só uma vergonha. Eu tô na faculdade, mas, assim, eu não entendo metade das coisas de como funciona. Quando você vai fazer um mestrado, você precisa meio que trabalhar em cima de algo que você trabalhou no seu TCC, ou é um negócio mais aberto? E a mesma coisa do mestrado pro doutorado, você tem que sempre seguir meio que uma linha, assim, ou você pode divergir, por assim dizer?
Cara, é muito importante esse assunto que você tocou, porque geralmente tem-se a ideia que tem que ser a mesma pesquisa, a mesma área, seguir tudo linear, e na verdade não. Então, por exemplo, você pode se formar em engenharia, por exemplo, e querer fazer um mestrado em outra área totalmente, a princípio, tipo assim, pode querer fazer um mestrado em geografia, entende? Que às vezes é uma aplicação de engenharia lá pro pré-sal, por exemplo. Entendi. Né? Entendi. E pro mestrado e pro doutorado, você pode ainda fazer, não, falar, agora eu fiz em geografia, eu posso fazer um doutorado agora em solos, né? Em geologia, por exemplo, que é outra coisa ainda. Então, não. Você pode fazer um TCC numa área. Eu mesmo fiz um TCC diferente do que eu trabalhei no mestrado e no doutorado. Eu trabalhei com ciência e filme. Foi algo que eu gostei muito. Que legal, que é cara. ciência e arte. Aquele filme Interestelar. Muito bacana. Muito bom, muito bom. E filme sensacional. Eu fiz uma análise física ali dos principais... Aquela coisa de buraco negro, falar um pouco de buraco negro, viagem no tempo. Então eu abordei isso no meu TCC. E pro mestrado eu já fui pra área de informação e computação quântica. Ah, que legal, cara. Que legal. Eu tenho muito interesse nisso aí. Essa parte, assim, me interessa muito. Eu tô na área de computação, então pra mim isso aí é perfeito, cara. Eu gosto muito desse assunto, assim. Mas, continue, desculpa te interromper. Não, cara, não, imagina. E essa parte aí é muito crescente, informação e computação quântica, inclusive. E, então foi algo que me chamou muita atenção. E muita gente às vezes fala, né? Putz, mas você vai mudar de área, porque é muito mais cômodo também você fazer um mestrado em algo que você já conhece. E também fazer um doutorado, algo que você já conhece lá. Então tem gente que eu conheço que fez tudo na mesma área. O cara fez TCC na área, mestrado e tá fazendo doutorado. Então, claro, você traz uma bagagem maior. Sim, sim. Só que em contrapartida, você já... você tem uma zona de conforto. Eu vejo como uma zona de conforto. Né? Você tende a ficar em uma zona de conforto maior, não ter outras perspectivas. E eu acho que o mestrado e o doutorado realmente é um momento de você conhecer e falar, cara, beleza, eu fiz física, mas... E tal área de física, entendeu? E se eu for estudar sobre eletromagnetismo, se eu for estudar sobre quântica, se eu for estudar sobre termodinâmica, é um momento, apesar de ter toda uma seriedade do mestrado e do doutorado, é um momento de você se descobrir também. E, enfim, você ter realmente um contato maior de como é além da graduação. Que legal, cara, entendi. E em que pé que tá o seu doutorado? Eu sei que é um pecado falar isso pra qualquer acadêmico. Não, tranquilo. O pessoal normalmente fala assim, não, cara, não pode perguntar isso não, senão o cara fica triste, porque vai que não sei o que lá, fala brincando. Mas assim, quanto tempo você já tá trabalhando nele? Já tá nos finalmente? Então, cara, não tem problema nenhum perguntar isso, imagina. Até porque é uma caminhada longa realmente, né, ali esses 4 anos. Atualmente, em março agora, eu fiz 2 anos de doutorado. E tem várias etapas, né? Então, uma das primeiras etapas é você fazer as matérias obrigatórias e já cumprir seus créditos. E aí, depois disso, você já começa a pesquisar e tudo mais. Então, eu diria que eu já estou em 50% do meu doutorado. E agora, nesse ano, na verdade, no finalzinho do ano passado, já focado 100% na pesquisa. Então, não tenho mais que fazer matérias nem nada. Então, 100% na pesquisa, escrevendo minha tese, escrevendo artigo no momento também. Que legal, cara. Muito sucesso nessa caminhada, cara. Eu admiro muito, porque é um desafio enorme. E vem cá, você tem toda essa bagagem como um cientista, como um mestre, como um doutorando. E isso, assim, você tá divulgando, você criou um projeto, não sei se foi só você, até pedi para você falar sobre isso, criou um projeto para criar esse espaço de divulgação científica, né? Conta pra gente como é que foi esse projeto e o que vocês fazem lá, cara. Então, o projeto, a gente tem um canal no YouTube chamado Ciência em Si, né, que também é uma página no Instagram. Nós somos quatro físicos, então eu, mais o Hugo, que fez graduação comigo, a gente entrou na mesma sala, tudo mais. O Pedro, que também fez graduação em física na UEM, mas é um pouco mais novo. E a Kaori, que inclusive esses dias eu descobri que ela foi filha de Jó e que é prima. Que legal, cara! E uma coincidência assim muito grande. Então nós somos 4 físicos. A gente se juntou e eu e o Hugo a gente teve a ideia no começo de falar, cara, a gente vê tanta fake news aí rolando, pessoal falando de terra plana, pessoal falando de pseudociência, acho que a gente precisa começar a falar a nossa opinião
como cientista, começar a falar sobre isso, quebrar esse tabu que a gente só fala dentro da academia e divulgar a ciência. E só que a gente pensou numa maneira totalmente descontraída. A gente falou, não, a gente quer falar de ciência, mas assim, a gente quer falar de uma maneira descontraída, com gíria, como se fosse uma conversa informal mesmo. Uhum. E a gente optou, então, pelo formato de YouTube no começo e também no Instagram. E então, inclusive aí para os ouvintes se inscreverem no canal Ciência em Si, procurarem no Instagram também, que tem muita coisa bacana. E a gente fala desde a vivência de cientista, de como que é o dia a dia, há também coisas sobre, por que essa coisa aí de terra plana não tem nada a ver, né? Ou por que a vacina aí tem tanto preconceito que está sendo falado na vacina, ou existe uma verdade absoluta, ou também outros temas como buraco negro, como bomba atômica. Que legal, cara. Vários temas. Que legal. Então, assim, ó, até falar com o Juninho pra gente colocar aí os links na descrição. Pessoal, vão lá visitar. Eu chequei, confesso que não tanto quanto eu gostaria, é um trabalho de dever de casa chegar hoje e já assistir mais, mas eu sempre fui interessado nesse tipo de assunto e vocês mandam muito bem. Então, pessoal, vamos fortalecer aí, vamos acompanhar. E é um assunto muito legal, de uma forma que a gente que não é, pelo menos eu que não sou dessa área, já consigo acompanhar. O Juninho, menos ainda ali, o cara faz o quê? Direito. Eu tô brincando. Faz direito, só não posso falar com esse deboche e tal, porque senão ele fica triste. E, poxa, sensacional. E como é que, assim, quais são os desafios que vocês estão enfrentando com esse projeto? É importante a gente pontuar, cara, que assim, em um momento atual que a gente está vivendo, na verdade, nos últimos anos, parece que com o famoso WhatsApp, com o Zap aí, né? E com isso chegando a pessoas um pouco mais velhas ou não, a gente tem uma disseminação de informação muito rápida. Então é aquela coisa. Eu tô aqui, eu mando um zap, eu já compartilho, eu nem checo às vezes direito, né, falando entre aspas. Então é muito comum a gente receber uma informação no WhatsApp, às vezes não checar tanto e já passar pra frente, e nisso vem um monte de fake news. E a gente vê um monte de absurdo por aí, né? Então, um dos obstáculos que a gente tem atualmente é tentar combater essas fake news, né, de uma maneira aí diferente. Só que a gente vê que ainda é um pouco difícil chegar num público um pouco mais velho, que é geralmente quem compartilha mais essas coisas assim, não tem o hábito talvez de procurar tanto algo antes de compartilhar, porque tem-se a ideia de que, não, foi meu amigo que mandou, foi meu vizinho, deve ser verdade. Eu confio nele, né? Eu confio nele. E então algo que a gente tem passado no momento é talvez chegar em pessoas um pouco mais velhas, né? E talvez que eles se interessem mais, até pelo esse formato mais jovem, né, que a gente tem de vídeo no YouTube, coisa arada. Sim. E o jovem, assim, eu sinto que principalmente para coisas que envolvem a tecnologia, como a pessoa já cresceu imersa nesse mundo, é muito mais fácil para ela abraçar essas coisas. Agora, alguém que viu acontecer, mas que já não cresceu nesse ambiente, cresceu num ambiente mais desconectado, por assim dizer, é difícil engajar essa pessoa tanto quanto se engaja o pessoal mais jovem. Sim, cara, com certeza. A gente ali que passou, eu nasci em 94, um pouco velho, né? O ano do Tetra, mas assim, eu vi toda aquela época de Lan House que o Pires falou, do pessoal se reunir pra jogar CS e toda aquela brincadeira, aquele espírito. Eu vivi isso e senti isso. E hoje em dia a meninada, a moçada, até o pessoal da ordem, né, já tem outra realidade, já é jogo online e tudo mais, mas já é uma outra realidade. O pessoal que já é um pouco mais velho vai ficando cada vez mais distante disso. Então a gente brinca ainda, né, que tem algumas redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, na verdade mais o Facebook mesmo, né, que é do pessoal que tem um pouquinho mais de idade, né, que ainda vê ali e tal, compartilha, que é uma rede social muito importante, porque ela abrange mais gente. Então é uma maneira também da gente chegar num público, às vezes, de uma faixa etária diferente, de um Instagram, de uma Twitch, de um TikTok, que agora é o novo... O da moda agora. É o novo da moda, nova sensação. E então a gente tem vários desafios, assim, a gente ainda tem muita coisa para poder melhorar, para poder fazer uma abordagem, talvez,
um pouco maior, mais ampla, mas a gente vai um passo por vez, né, Com certeza. sem querer tropeçar e tal. Então a gente tenta primeiro ali nossos amigos mesmo, num elo mais próximo, falar, cara, ó, tal fake news, isso aí é fake news, né? Pô, não fala isso. Então começa num círculo menor, mas a ideia é isso ir passando cada vez mais. Expandindo. Cara, que legal. E é um trabalho muitíssimo importante nesse momento que a gente está vivendo, assim, é fundamental, porque falar aí verdade é fácil, é tranquilo, mas mostrar a verdade é um trabalho muito árduo e de fazer a pessoa querer ouvir, porque às vezes ela está tão imersa naquilo que ela aceitou como verdade e não é, e se fazer ouvir é importante e também é toda uma diferença, né? Você criar uma mentira a partir de nada, verdade você tem que basear tudo. Irmão, deixa eu te perguntar, como que você vê hoje, não só nesse âmbito, mas toda a sua vida de graduação, mestrado, doutorado, os trabalhos de divulgação científica que você tem para o público, me refiro mais ao público mais fora da academia, como que você vê que a Ordem de Molay influenciou nessa sua trajetória? Assim? O que ela te ajudou, te agregou, que hoje você percebe assim, não, pô, eu vivi isso no capítulo e hoje eu consigo ter essa tranquilidade ou essa experiência? Cara, eu acho que uma das coisas que com certeza eu vou levar pro resto da minha vida e que ajuda muito na divulgação científica ou até mesmo na vida acadêmica é a questão organizacional, né? A questão ali principalmente quando você é mestre conselheiro, que você tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para cuidar ao mesmo tempo e você precisa realmente dividir as coisas, dividir tarefas e gerenciamento de pessoas, né, cara, de recursos humanos, que é algo que, ainda mais quando você lida na Ordem de Molay com pessoal de diferentes idades, você tem ali iniciático que vai de 12 a 21, você aprende também a ter linguagens diferentes. Então, tipo, eu não posso chegar para um cara que iniciou agora, de 13 anos, e ter a mesma cobrança de um cara lá que já é macaco velho, que já tem 5, 6 anos de ordem. Sim. Então, eu vejo isso também para a divulgação científica, que é maneiras diferentes da gente poder passar a mesma mensagem, só que para uma pessoa diferente, para uma idade diferente, com objetivos diferentes. E com certeza a questão de líder, né, da Ordem de Molay como uma formação de líderes, isso para mim eu com certeza levo assim, cara, muito forte mesmo. E principalmente também essa questão de se entregar do ponto de vista de ser fiel àquilo, né? E você realmente agarrar e tá junto com quem tá com você. Então, tanto na divulgação científica, quanto na academia, você realmente valorizar muito quem tá ali do seu lado. E isso aí é pro resto da vida, com certeza. Que bacana, cara. E é muito importante ouvir isso de você, porque assim, por enquanto até agora nós trouxemos as pessoas aqui, mas elas assim, são pessoas que estão mais no meio empresarial, no meio do mercado de trabalho, não tão puxadas para a academia. Então, assim, pelo menos no meu capítulo hoje eu vejo que tem muita gente que já está mais engajado e tal, mas em via de regra o pessoal vai falar sobre a importância da Ordem de Molay no mercado de trabalho e tal, e é uma pegada diferente, pelo menos pelo que eu vejo, assim, eu entendo que é uma pegada diferente. Você está num ambiente acadêmico, né? É uma outra... Você sente muita diferença nesse caso? É engraçado, porque, tipo assim, eu falando sobre isso agora me trouxe lembranças dos grupos de estudo mesmo, grupo de ritualística. Que, querendo ou não, é aquela coisa, né? Tipo, pô, chegou iniciático lá, e é a primeira reunião do cara, e tem um grupo de ritualística antes. E daí você pensa, putz, qual que é a melhor maneira de ensinar? Né? Porque a academia está muito ligada à docência, à transmissão de conhecimento. E daí você pensa, né, como que eu posso passar esse conhecimento aqui, um pouquinho da minha experiência para um iniciático? A melhor maneira. Então eu acho que ali eu já tinha um pouquinho dessa questão da academia e realmente, né, é bem comum falar sobre a Ordem de Molay em coisas empresariais ou coisas do tipo, mas as palestras eu sempre adorei muito quando a gente chamava convidado, né, para as palestras, que geralmente são pessoas da academia, então falar de algo histórico, falar sobre as cruzadas, ou falar sobre algo político. Então eu ficava realmente muito feliz de se abrir um ambiente para discussão dentro da Ordem de Molay, que também é isso, né? É a gente poder discutir cultura, é a gente poder fazer um estudo, não só de ritualística, mas também de história, também de sociedade, que também tem algo muito ligado, né, à pátria lá, a nossa vela, né, da pátria, do patriotismo. Então também a gente poder discutir várias coisas associadas a isso, e de uma maneira social.
E a academia, cara, combina demais com a Ordem Demolay nesse sentido da gente poder trazer conhecimento, fortalecer a Ordem na base do conhecimento, sabe? Sim. Inclusive, não excluindo a Ordem Demolay em geral, porque ela é muito presente nisso, mas a gente tem uma veia que é praticamente focada nisso, que é a cavalaria, né? Exato, cara. Exatamente. E a cavalaria ali, eu tive 2 anos de contato, assim, mais fortes. Também, os graus, assim, são sensacionais, né? Não cheguei até o último, ainda não peguei o cadência. Peguei nenhum. Quando eu fui pegar, quando caiu o coronavírus, me quebrou as pernas. Eu ainda tenho o segundo L histórico pra pegar, e pra daí pegar os últimos, né? Uhum. Pegar o Anon e o cadência. Mas também foi é um ambiente totalmente diferente, que é você realmente já na cavalaria falando com pessoas mais maduras, entre aspas, né? Mas já voltadas já para algo profissional, e você realmente também poder discutir assuntos mais maduros, né? Assuntos históricos mais dissecados, de coisas que quando você está falando com um iniciático de 13 anos, a gente tem que ter um cuidado maior para falar de um fato histórico. Ou para falar mesmo, né, de coisas ligadas à ordem. Já na cavalaria a gente tem uma maturidade maior. E, enfim, eu acho que o fato da maturidade que a gente adquire também dentro da ordem é uma coisa muito boa que a gente leva pro resto da vida. Com certeza. Irmão, para fechar essa parte do assunto de academia, da sua profissão, do que você faz com o seu canal, se tiver algum irmão nosso, alguma pessoa no geral escutando que quer seguir esse lado, assim, esse lado da carreira, né? Porque eu até me arrependo de ter falado mercado de trabalho, porque também é um mercado de trabalho. Sim, de outro lado, assim, eu usei um termo errado. Mas, assim, para quem quer seguir esse âmbito de carreira, que dica que você tem para dar para essa pessoa? Olha, primeiramente, eu acho que, apesar de qualquer área que a pessoa for escolher, né, independente se for academia ou não, primeiro é ter a paixão pelo que você está fazendo. Muito importante. Né? Então, independente se é um curso de graduação ou um curso técnico ou outras profissões que também estão em crescentes, né? Até como, por exemplo, gamer, ou como pessoas que trabalham com criação de conteúdo visual ou conteúdo audiovisual, enfim. O importante é a paixão. Né? É você realmente ali sentir aquela faísca, sabe? E para os irmãos ou para todos os ouvintes que têm a dúvida, tipo assim, cara, nossa, eu tenho muita vontade de fazer biologia, de fazer física, mas às vezes falam que vou passar fome, às vezes falam que é meio complicado. Cara, fica tranquilo, o importante é você ter a paixão, você sentir a vontade ali. Se você sente a vontade de criar, de cursar biologia, de fazer um curso, de viajar, cara, vai, entendi. O mais importante é realmente aquela chama de, cara, eu gosto muito de ensinar, tem a chama de ensinar, a chama da curiosidade que eu falei, né? Uhum. Então a maior dica que eu posso dar é, cara, às vezes você pode estar até fazendo outro curso agora no momento, mas se perguntar, putz, será que eu realmente estou gostando do que eu estou fazendo? Será que eu me vejo trabalhando nisso no momento? É algo que, enfim, né, que dá realmente aquele fogo. Sim. E se não for, cara, dá tempo. A gente, entendeu, é jovem, ou mesmo que não for jovem, cara, dá tempo. Dá tempo de você fazer outro curso, de você fazer outra profissão. Mas o mais importante nisso tudo é você estar feliz com o que você faz. Sim, é fundamental. E é aquilo, eu li na internet, assim, essas frases motivacionais, mas que eu acho que é verdade. Eu vi uma conversa no cara falando assim, putz, eu tenho 33 anos, tenho 34 anos e eu queria aprender uma coisa nova, não sei o que lá, mas poxa, já tô com 33, 34, como é que eu faço? Aí eu falei assim, você tá com 34 anos agora, daqui 5 anos você vai estar com 39. Você pode estar formado no que você quer ou não formado no que você quer. Você vai chegar nos 39 igual, não vai ter segredo. Então é a mesma coisa, assim, pelo menos você vai estar fazendo algo que você gosta. Exato, cara. E vale lembrar que várias personalidades que a gente conhece que começaram tarde, se eu não me engano, Van Gogh não, mas tem um escritor famoso que a primeira obra dele ele tinha 40 anos. Ele escreveu a primeira obra dele com 40 anos, 45 anos. Então, assim, a gente se cobra demais atualmente também. E a gente, na sociedade atual, que é onde o tempo é muito precioso, a gente se cobra muito essa questão de tempo. E é exatamente isso que você falou, cara. Eu tenho um amigo meu que ele tá terminando o doutorado e ele decidiu fazer medicina agora. Caramba! Entende? Então você imagina, o cara já tá estudando quase 10 anos
e decidiu falar, olha, mas eu quero fazer medicina. E, cara, tá tudo bem. É isso que te dá o fogo? É isso que te dá a paixão? Cara, vai e faz. É porque exatamente isso que você falou, você prefere daqui 10 anos. Você tá engessado em algo que você não tem vontade, que você não tem gosto de trabalhar, ou daqui 10 anos você fala, nossa, como passou rápido. Ainda bem que eu fiz essa graduação, sabe, que eu queria ir. Sim, com certeza. Irmão, vamos falar de Ordem Demolei? Bora. Cara, conta pra gente, você comentou que você iniciou no capítulo Maringá Universitário, Isso. que na época era do antigo SCODB. Como é que foi essa experiência de iniciar no SCODB e depois, né, dado o trajeto, passar pro antigo RFB? Cara, tem muita história interessante, muita história bacana, muito chão. E eu iniciei em 2013, né, como eu comentei. Então, eu utilizei gravata borboleta, inclusive porque no SCODB manteve-se essa tradição de iniciar a utilizar a gravata borboleta. Legal. Não sei até que ano, né, até a fusão, tudo mais, agora com o novo Supremo com a fusão, mas, então eu utilizei a gravata borboleta, e depois que eu vim, que teve a transferência, que a gente considera realmente que o capítulo Maringá se transferiu, né, só que por uma questão da diferença de Supremos, né, não existia de fato, na época, uma transferência, mas sim uma criação de novo capítulo, então a gente teve a criação do capítulo Maktub. E já vai fazer 6 anos da criação do capítulo. Tenho muito orgulho, cara, de ter sido o primeiro mestre conselheiro, ter sido mestre conselheiro fundador, e várias pessoas sensacionais ali, que eram do capítulo universitário, que estavam juntas e decidiram tomar essa decisão, né? O Christian, o Marlon, o Vantuir também, que ajudou bastante ali nessa época, o Gabriel também de biologia. Eu lembro que a gente se reuniu e falou, cara, não, a gente realmente precisa colocar as coisas na prática, a gente tem aqui na nossa mão a oportunidade de fazer uma Ordem Demolei muito mais sólida, com várias coisas que a gente não tinha no Maringá Universitário. E foi sensacional a recepção que a gente teve por parte dos irmãos, por parte dos tios. A gente estava muito apreensivo, inclusive, na época da fundação do Maktub, porque a gente pensou, cara, nossa, a gente é de Supremo diferente, será que eles estão vindo de Supremos diferentes? Será que eles vão olhar torto pra gente? E na verdade não, foi totalmente diferente. Inclusive a instalação do Maktub é algo que eu tenho fresco na minha memória, assim como se fosse ontem. Que legal. A Obreiros Anorinamitas lotada, cara, lotada. Nossa! A reunião fechada que foi a iniciação dos meninos, né? Que teve a iniciação dos meninos antes da instalação oficial. Cara, foi uma das reuniões fechadas mais lotadas que eu já vi, assim, de realmente o Oriente tá cheio e tio ter que sentar, tipo assim, nas cadeiras. Chico chegou um pouquinho atrasado, sentar perto do Harmonia, irmão Demolei, ficar de pé, ativo pra tio poder sentar. Que legal, cara. E a loja lotada, e sem contar, tipo assim, figuras ilustres. O Giovanni, que foi mestre conselheiro estadual na época, ele e o Fox, o Yuki, grande Yuki. Opa, um abraço pro Yuki se ele estiver ouvindo. O Yuki, que assumiu de regional ali meses depois que a gente foi pro Conamesco e tal. O Yuki, cara, tio Busato tava na instalação, né, e nessa iniciação. Tio Gil, sem falar tio Gil, tio Evanir, grandes gigantes da Ordem Demolei aqui pelo RFB, né, que agora não tem mais essa só de um Supremo, mas da Ordem Demolei do Brasil no geral. Sim. Tio Lucas Ignatius, que também é um dinossaurão do capítulo Maringá. Nossa. O Cabelo, cara, o tio Cabelo, né, que a gente chama carinhosamente o Cabelo, mas o tio Guilherme Cândido, que foi o nosso primeiro PCC do Maktub. Cabelo tinha cabelo naquela época? Não? Tinha, cara. Cabelo tinha cabelo. Ele foi o primeiro PCC do Maktub. Que massa, cara. Não sabia disso, não. Sim, ele foi o primeiro PCC. Então eu trabalhei muito próximo dele. E foi uma experiência sensacional trabalhar com ele, o Lucas Ignatius, o tio Thiago Valenciano também. E pessoas que, depois que eu falei, que eu vi o histórico, eu falei, cara, o cara já foi estadual, o cara tava lá no CEOD, o Cabelo tava no CEOD, se eu não me engano, no fatídico CEOD, acho que foi 2005, né?
Não vou saber se ele tava, mas eu imagino, assim, do jeito que o cabelo tem 40 anos de Ordem Demolei, eu não duvido. Então, foi sensacional, principalmente por esse acolhimento também, por serem pessoas do Maringá, do Maringá 89, que a gente tinha muita preocupação como que o Maringá iria receber também mais um capítulo novo aqui, né? Porque tinha-se muito essa dúvida na época, né? De como que vai ser a dinâmica de 2 capítulos ativos mesmo dentro da cidade de Maringá. E, cara, o pessoal do Maringá recebeu a gente muito bem. Irmãos, assim, sensacionais. O irmão Gali também, que era irmão mestre conselheiro na época. E depois o irmão Matheus Ronaldo, né? Que a gente teve ali as gestões juntos. Então, foi realmente, assim, algo muito sensacional e inesquecível. Bacana. E eu gosto muito de ouvir essa história porque eu não estava iniciado nessa época, mas é uma história muito próxima da minha iniciação. Então é diferente para mim, assim, ouvir pessoas que, por exemplo, quando o Pires fala, as pessoas eu posso até conhecer e tal, mas não tive esse contato. Quando você tá falando aqui, falando do Gali, do Ronaldo, de todo esse pessoal, esses são pessoas que eu tenho mais proximidade, que eu conheço. Tá legal ouvir essa história que eu não vivi, mas que eu consigo vivenciar pelo que você fala. Até obrigado por isso, irmão. E assim, cara, é um prazer poder falar sobre essas coisas. O Linhares, né? Meu pai, um abraço pro tio. Um abraço pro Linhares. O Linhares, então, assim, é muito engraçado porque você vê como que esses irmãos que eram jovens, extremamente jovens, tinham 14, 15 anos, hoje já estão para terminar a faculdade, já estão para se formar, já estão sendo profissionais. Tem irmão que era da minha época, que, cara, é pai já, entendeu? E não é um nem dois. É assustador isso, são né, vários, cara? Entende? Que já são pais. E, inclusive, a gente brincava do capítulo de Astorga, que a gente tinha uma proximidade muito grande, que a gente falava, cara, não transfere pro Astorga, senão você vai virar pai, né? A gente tava brincando. Porque a galera lá, realmente, assim, vários irmãos queridíssimos que viraram pais, assim, com uma idade ainda era ativo, entendeu? Caramba, o cara ainda era ativo e era pai. E, enfim, o tempo vai passando. E é muito doido, porque daí por exemplo, cerimônia Dia dos Pais, o irmão recebia também ali o agrado do filho Caramba, dele, é verdade! E é muito, muito doido. Então, tipo assim, na cerimônia Dia das Mães também ele dava pra esposa dele, né? E, cara, tem a questão ali, tem contato com muita gente que eu vou levar pro resto da vida. Acho que isso também é muito importante a gente falar da Ordem Demolei, de como que as amizades, como que cria esse laço, principalmente numa gestão onde você vê todo mundo ali, todo final de semana, conversa, cara, várias vezes por semana, então seus conselheiros, seu escrivão, seu tesoureiro, fora os outros cargos, né, mas geralmente é quem ali o pessoal que está mais próximo, e como que isso ajuda bastante para criar uma amizade sólida, né? Então, tem vários amigos assim que eu conheci na Ordem, que eu levo até hoje, que mesmo que a gente faz tempo que não conversa, que às vezes não se fala, mas a gente continua muito próximo. Muito próximo, mesmo... e muitos momentos guardados, entendeu? Momento de iniciação e toda aquela coisa de preparação para a iniciação, como aquele momento que o Pires falou também de viagem, né, ir para congresso estadual, e toda aquela brincadeira, aquela zoeira, o próprio Conamesco. Cara, que sensacional você ter um evento ali com todas as lideranças, né, que vão assumir, e você ficar próximo, você vê que todo mundo ali é igual você, brinca, zoa, todo mundo também ali gosta de brincadeira, entendeu? Sim, sim. E é muito, muito legal mesmo essa diferença que a gente tem de pessoas, de idades, cara, sensacional. Então tem realmente muita história, sabe? Realmente muita história. E eu me considero uma pessoa muito sortuda por ter tido a vivência nos 2 Supremos. Uhum. Que é uma coisa que pouca gente tem. Pouca gente tem dentro da Ordem. Especialmente agora que virou tudo de uma só. Essa vivência é uma vivência que vai ficar muito distante cada vez mais da realidade. Sim, cara. E aí eu me considero sortudo porque, assim, eu tive... Então, igual a gente comentou ali, tem alguns detalhes de ritualísticas que eram diferentes. Alguns detalhezinhos menores, como, por exemplo, a questão de onde o cargo fica ali dentro da loja, na disposição, né? Mas também tinha questão das gravatas, que são bem marcantes. Uhum.
comendas que tinha também essa questão, e os graus da cavalaria, que depois o SCODB, eu acho que ele instituiu alguns graus a mais que tinham, né, na época. Então já tinha o manto prateado, já tinha algumas coisas assim. Então tem realmente muitos detalhes, mas que eu fico extremamente feliz pela recepção de como foi feita essa transição, e foi sensacional. Muito, cara, não tem palavras para descrever. O Maktub agora indo para completar 6 anos. Forte. Entendeu? Ver ele forte aqui e na região, a região unida, e esses capítulos todos unidos, ver as gestões acontecendo, ver os meus filhos, né? O pessoal ali que iniciou na minha gestão, o pessoal me chamava de Mr. Catra, falavam zoando, porque na minha gestão, que foi a primeira, a gente fez 3 iniciações, cara. Nossa, mãe do céu. O título era merecido, então. Então, por isso que a galera chamava de Mr. Catra. Então, teve muita gente que iniciou, assim, teve quase, acho que 10 meninos pra mais. Rapaz. Acho que teve mais. E é muito legal, muito bacana você ver hoje esses meus filhos aí, o pessoal já tá tudo crescido, tudo, cara, indo pra terminar a faculdade e vendo que eles viraram realmente líderes. Então, da mesma forma que acho que um pai fica orgulhoso de ver um filho, cara, que tá estudando, tá trabalhando, tá seguindo o que gosta, né, fazendo o que gosta, eu também fico extremamente feliz de ver pessoas que eu auxiliei lá na Ordem Demolei, que eu tive contato, sendo grandes líderes na sociedade. Estão vendo pessoas que, igual a gente brincou, que são mais novos, mas hoje já estão para se formar, virando líderes, entende? Realmente fazendo a diferença na sociedade. E eu acho que essa é a ideia da Ordem Demolei, apesar de toda a seriedade, toda a ritualística, né, mas também de ter um momento de descontração, é realmente a questão de formar líderes e criar pessoas que façam a diferença na sociedade, que pensem diferente, que realmente ajudem a melhorar, ajudem o próximo, se coloquem, porque daí é aquela história, você é reconhecido por ser Demolei, não porque alguém viu a sua carteirinha, alguém sabe seu número de CISDM, alguém reconhece as virtudes dentro de você como um Demolei. Sim, com certeza. E inclusive é muito divertido quando você repara nisso, você fala, poxa, esse cara aqui parece que já viu o capítulo. Aí você descobre que o cara é realmente Demolei, ou filha de Jó, enfim, qualquer pessoa, qualquer ordem assim que abraça aqui dentro do nosso meio, você fala assim, cara, essa pessoa realmente dá pra ver no brilho da pessoa, no jeito que ela age, que essa pessoa é irmão, antes mesmo de você saber. Às vezes nem é, mas tem os espíritos da ordem Demolei, mas muitas vezes você pega isso pensando assim, será que esse cara aí é Demolei? Você chega pra ele e pergunta como quem não quer nada, todo acanhado, porque às vezes o pessoal não conhece, né? E o cara fala assim, poxa, sim, eu sou de capítulo tal, não sei o que lá. Isso é um negócio muito satisfatório. E realmente cria um vínculo a mais também, né? Sim, na hora. Na hora que a gente se dá conta que a gente tem mais algo em comum, né? Que o ser humano é cheio de... É a mesma coisa, não, na verdade, em uma proporção bem diferente, né? Aquela coisa de torcer para um mesmo time, mas a partir do momento que você vê que o cara é irmão, ou que uma prima, né, que é filha de Jó, ou arco-íris, ou que você é parente. Porque é muito engraçado, porque inclusive o Pires, cara, a avó do Pires, mora num prédio que eu morei por muitos anos. E eu fui descobrir que ela era avó do Pires muito tempo depois. Eu era sênior já. Que legal. Aí eu descobri que ela era avó do Pires. E tem uma que eu considero minha segunda avó, que é a dona Zélia, que ela é mãe de maçom, mãe de um tio, que inclusive, cara, ele é pai de um Demolei bem antigão, bem dinossauro, que é o Paulinho Sabo, e da Isabela Sabo também, que foi filha de Jó. E é aquela coisa, tipo, tinha uma proximidade muito grande já da família maçônica ali, e é muito engraçado depois que você percebe que essas pessoas que você tem realmente um vínculo ali, tudo parece que fica mais próximo, sabe? E, cara, mas tem muita coisa bacana, é muito legal também. Pela criação do Maktub, quando a gente também teve a fundação do Clube de Mães já, e como foi legal ver essa questão da família maçônica de um outro ângulo, que é ver, tipo, o Clube de Mães, as mães muito presentes, mães também ali, a mãe dos dinossauros, então você imagina, a mãe do cabelo, cara, ajudou a gente na criação no Clube de Mães, a tia do Feres também, que é a mãe do Alid, cara, a mãe do Alid, e... Eles acharam, tipo assim, são tias que, putz, foram para vários CODs, foram para eventos nacionais, ajudaram vários clubes de mães e a gente teve essa oportunidade também
delas ajudarem na criação do Clube de Mães, e também o Clube de Mães do Capítulo Maktub também depois ter a sua própria identidade, com tias muito queridas, né, com tios certeza. também, não maçons, mas que também a gente considera muito, né, considera toda uma família. Então eu acho que todo esse ambiente do capítulo que a gente leva, familiar, realmente é muito real. Sim. É muito real, entende? Então eu sei que se eu tiver mal e eu ligar pra qualquer um dos meus irmãos, dos pessoais ali que eu tive um vínculo muito grande, pra tia, tio, realmente, apesar de muito tempo sem se falar, vai acontecer isso. Continua com a mesma ligação. E foi importante você falar do Clube de Mães, porque se perguntar pra qualquer pessoa que viveu, mesmo quem não viveu já sabe disso, mas quem viveu na pele uma gestão sabe da importância que é um Clube de Mães. Gostaria de agradecer, inclusive, todas as mães que estão engajadas no Clube de Mães, pais, toda a família Demolei que está engajada no Clube de Mães e amigos, é importante terminar o nome. Sim, Agradecer porque vocês fazem uma diferença enorme no nosso convívio, no funcionamento de um capítulo. Nossa, se não fosse o meu Clube de Mães na minha época, minha gestão de mestre conselheiro ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Meu irmão, prazer enorme ter te recebido aqui. Muito obrigado. A gente está caminhando agora para o nosso encerramento. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Mandar um abraço para alguém? Olha, eu acho que, primeiramente, novamente agradecer o convite. É um prazer, cara, imenso poder estar falando não só sobre Demolei, mas sobre ciência aqui também, sobre carreira acadêmica, sobre várias coisas. Queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão vindo, para todos os tios, para todo mundo. E com certeza pro Clube de Mães também. Importantíssimo. Né? Importantíssimo pra minha mãe e pro meu pai, que me apoiaram também em toda essa caminhada Demolei. Que são pessoas que, cara, também ali são essenciais pra aguentar a gente na ordem durante uma gestão, por exemplo, que é uma doideira toda. E todos os amigos também, né? E principalmente a todos os irmãos que eu levo no coração até hoje e que só a ordem pôde me proporcionar amizades, cara, inigualáveis. Então um grande abraço pra todo mundo, principalmente pra esses irmãos aí que eu tenho um carinho muito grande. Maravilha. Divulga de novo pra gente o seu canal no YouTube e a sua página no Instagram. Opa, pra já, cara. Ó, pessoal, sigam lá no Instagram, é o canal Ciência em Si, né? Ou só Ciência em Si no Instagram e no YouTube Ciência em Si também, né? Ciência em Si, que é de uma música do Gilberto Gil, a Ciência em Si veio daí. Que mas bacana, isso aí já cara. É coisa pra outro assunto, né? Uhum. E isso aí, cara, muito obrigado pelo convite, sensacional esse bate-papo aqui. Irmão, muito obrigado por ter aceitado, foi um prazer enorme falar com você sobre coisas que a gente não tinha falado antes aqui, perspectivas únicas, tanto dentro da área acadêmica, quanto ter essa experiência de ter vivido 2 Supremos, que hoje já viraram 1, graças a Deus, mas que Nossa, sim. viver essa experiência, muito obrigado por estar compartilhando com a gente. E, pessoal, vai estar lá na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, acessem lá, viu? E é isso, pessoal, muito obrigado por terem ouvido. Se vocês ouviram até aqui, eu imagino que pelo menos gostaram. E se não gostaram também, ó, que nem eu sempre falo, feedback negativo sempre pro Júnior, positivo pra mim. E é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar aqui mais um episódio do Quintou. E até semana que vem.